Ei pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse aqui é o Somatize e hoje a gente vai ver qual o limite. Eu vou fazer por dois métodos, por L'Hopital e por fatoração. Normalmente quando a gente está na faculdade, a gente começa a ver a matéria de limites, os professores nos ensinam isso aqui por fatoração, porque a gente ainda não viu derivada e para fazer a regra de L'Hopital a gente precisa ter visto derivada. Agora, se você já viu derivada, a regra de L'Hopital é a mais fácil que tem, muito mais fácil do que fatorar, tá bom? Vou fazer das duas maneiras então, beleza? Então vamos lá. Primeiro, toda vez que eu tenho um limite com uma fração algébrica, a primeira coisa que eu tenho que tentar é substituir o valor desse x que está atendendo no lugar do x, né? Fazer o valor numérico como se fosse uma coisa linear. Se não der problema, é isso que eu vou fazer, simplesmente uma substituição. Por exemplo, se aqui fosse x tendendo a 1, eu ia ter 9 menos 1 ao quadrado, ou seja, 9 menos 1, 8 em cima, e 3 menos 1, 2 embaixo. Então, eu ia ter 8 sobre 2, 4. Beleza, acabei a questão. Nesse caso, tem um x tendendo a 3. Então, ó, 3 menos 3, 0 embaixo. 9 menos 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. 9 menos 9 é 0. Então, toda vez que tem essa indeterminação, 0 sobre 0, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital, tá? Primeiro, vou fazer por fatoração. Como que eu vou fazer? A parte de cima, o meu numerador, é uma regra, a gente vai usar a ideia de fatoração que a gente vê lá na escola, lá no 8º ano, que é a regra de diferença de dois quadrados. Eu tenho dois termos, os dois estão elevados ao quadrado, porque afinal 9 é 3 ao quadrado e x ao quadrado. Então os dois termos estão elevados ao quadrado e um sinal de menos entre eles. Importante porque tem que ser menos, por mais não dá para fazer isso, tá? Então o que a gente faz? O que é essa regra de diferença de dois quadrados? A gente pode colocar com uma soma e um produto a raiz quadrada desses termos, tá? Então, eu posso colocar a raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Limite de... A raiz quadrada de 9 é 3 menos raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, a gente coloca esse termo, ou seja, na prática, a gente tira o quadrado do x, né? E a raiz quadrada do número e faz multiplicando a mesma coisa, só que com um sinal de mais, né? Então, não sei se você se lembra dessa ideia, né? A diferença de dois quadrados a gente fatora desse jeito. Lembrando que fatorar é escrever sob a forma de produto, tá? Então, isso aqui a gente fala o quê? Produto da soma pela diferença, tá? Então, essa é a ideia. Transformar isso daqui nisso aqui, escrever de outra forma. Para que eu fiz isso? Porque aí agora, ó, eu repito a parte de baixo e eu vou perceber que eu tenho o mesmo termo em cima e embaixo. Ó, vou repetir aqui, ó, x tendendo a 3. E aí nós temos, olha só, x menos 3 multiplicando um termo e 3 menos x multiplicando um termo e o mesmo 3 menos x embaixo. Então eu posso cancelar isso, tá? Não poderia cancelar aqui, por exemplo, vou dividir o 9 por 3 e o x por x, porque tem subtração. Por isso que a gente faz a ideia de fatoração. Na hora que eu coloco multiplicação de termos, eu posso fazer essa simplificação, tá? Então, o que vai sobrar aqui para mim? Eu cancelei esses dois termos. Então, vai sobrar só, ó, limite de 3 mais x com o x tendendo a 3. Aí aqui eu não tenho problema nenhum, ó. É só substituir o 3, ó, no lugar do x. Então, a nossa continha vai ser 3 mais 3, que é igual a 6. Então, a resposta desse limite é 6, tá ok? Vamos ver agora, essa foi a regra de fatoração. Vamos ver agora pela regra de L'Hopital. O que a regra de L'Hopital diz? Deixa eu escrever aqui o limite novamente. L'Hopital diz o seguinte... Se você tenta fazer uma substituição, se você tem uma fração algébrica e você tenta fazer a substituição e fica 0 sobre 0, ou seja, essa indeterminação, você pode fazer a derivada dos termos e depois fazer a substituição, porque aí essa derivada vai acabar com essa indeterminação. Lembrando que a regra prática da derivada, que é o que a gente vai usar, é aquela que a gente pega o expoente, joga para frente multiplicando e tira uma unidade do expoente. Assim, ó, x ao quadrado. Esse x, ele vai
o 2 vai vir para frente do x, multiplicando, ou seja, vai ficar 2x e vai sair uma unidade, 2x elevado a 1, tá? E aí a ideia é o seguinte, eu tenho que lembrar também que a derivada da constante é nula, tá? Por que a derivada da constante é nula? É como se fosse assim, ó, esse 9, posso falar que é como se fosse 9x elevado a zero, porque x elevado a zero é 1, 9 vezes 1, 9. Então, se eu penso que é isso aqui, fazendo essa regra que eu acabei de falar, ó, você vai passar o zero para frente multiplicando. Vai ficar 0 vezes 9 e tirar uma unidade, x elevado a menos 1. Na hora que você faz isso, ó, 0 vezes 9, ó, vai dar 0, tá? Então, toda vez que você vê uma constante, né, sozinha, não tem o x grudado, a derivada dessa constante vai ser 0, ok? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Então, nós vamos ter aqui, ó, aí eu vou repetir, limite, e vou derivar todos esses 4 termos, tá? Vou repetir aqui o x tendendo a 3, e a derivada de 9 é 0. A derivada de 3 é 0. Acabei de falar aqui, a regra da constante. Menos. Derivada de x ao quadrado é o que eu comentei, ó. O 2 vai vir para frente do x e eu vou ficar 2x elevado a 1, porque vai diminuir uma unidade, certo? Então, ó, lembrando, se fosse, por exemplo, assim, ó, 4x elevado a 6. Como que você faz a derivada disso? Passa o 6 para frente multiplicando, ou seja, 6 vezes 4, repete o x e coloca uma unidade a menos, elevado a 5. Então, por exemplo, aqui seria 24 vezes x elevado a quinta. Relembrou? Bom, derivada de x. Esse x sozinho é como se tivesse o número 1 em cima dele. Então, é a mesma ideia. Passo 1 para frente multiplicando e tiro uma unidade. Então, é 1 vezes x elevado a 0. Tinha 1, tirei uma unidade, x elevado a 0. Então, nós temos limite de, esse 0 não preciso repetir, então, x tendendo a 3, menos 2x elevado a 1, ou seja, menos 2x, e embaixo, menos 1 vezes x elevado a 0. Vamos relembrar que todo número, exceto 0, elevado a 0 vale 1. Então, na prática, aqui na parte de baixo, eu tenho menos 1 vezes 1, que é igual a menos 1. Aqui eu posso deixar só assim, ó, limite de quanto é menos 2x dividido por menos 1. Na prática vai dar só 2x, né? Porque eu vou tirar, né, esse menos dividido por menos, vai ficar mais. Com o x tendendo a 3, e aí o que eu faço? Ó, acabei com a indeterminação, só ficou limite de 2x. Simplesmente eu substituo esse x no lugar, né, o 3 no lugar do x. Então a nossa resposta vai ficar 2 vezes o valor de x, que é 3, 2 vezes 3, 6. Reparem que fica exatamente igual à parte de cima. Tem que ficar, né? Estou fazendo de 2 métodos diferentes para você decidir o que é mais fácil. Então, ou você vai na fatoração ou você vai na regra de L'Hopital, que é derivando cada termo. Aqui no segundo parece que eu fiz uma coisa maior, mas é porque eu estou explicando bem detalhado, bem passo a passo. Mas na prática, você faz o segundo jeito muito mais fácil do que o primeiro jeito, porque o primeiro jeito você tem que lembrar como que fatora, né? E aí, são 5 casos de fatoração mais comuns. Esse aqui é a diferença de 2 quadrados. Podia ter sido agrupamento, trinômio quadrado perfeito, tá? Então, como caso fatorar por evidência. Então, tem que saber mais regras de fatoração. Não é só nesse caso. Esse é o caso que mais cai, é o mais comum. Mas não tem que saber, não basta saber só esse, tá ok? Espero muito que você tenha gostado de esse vídeo. Manda esse vídeo para os seus amigos, porque assim a gente continua gravando por aqui, tá bom? Beijo, tchau!